a este bolo aqui, ó, de chocolate que eu estou comendo, muito gostoso, nós vamos falar sobre o caso do Intercept, do Sr. Glenn Greenwald, do David Miranda e de toda essa história dos vazamentos dos áudios, dos textos, etc., das fotos, dos vídeos do juiz Sérgio Moro com o Dallagnol e todo o pessoal da Lava Jato, que supostamente agora a Lava Jato está ameaçada por causa disso, né? Vocês sabem que não tá, mas o pessoal está tentando jogar um bolo, o de chocolate. E eles vão ficar bonitos. Com sabor, na verdade, de lama. Pois aqui está o seu bolo de chocolate. Estão tentando jogar um bolo de lama na Lava Jato. Um bolo de lama no Bolsonaro. Então esse vídeo é como um bolo que tem 3 camadas. Os documentos confidenciais estão entre as camadas do bolo. O primeiro deles é falar qual é o objetivo ou os objetivos do The Intercept, do Glenn Greenwald e do David Miranda, que é o seu parceiro, nós já vamos falar disso mais tarde. Primeiro ponto, nós vamos falar das camadas. Primeira camada, então, é falar dos objetivos. Segunda camada, falar quem é ou o que é o The Intercept, essa empresa que ninguém conhecia praticamente até agora e que se tornou notória em função desses vazamentos de áudios obtidos criminosamente. E no terceiro ponto, nós vamos falar quem é Glenn Greenwald e quem é David Miranda, o seu parceiro de vida, né? Bolos de chocolate com sabor de lama. Antes de começar o vídeo, eu quero que você já marque na sua cabeça e preste atenção num aspecto importante, no ingrediente importante deste bolo, que foi o que Glenn Greenwald disse em 30 de julho de 2018. Ele disse: os jornalistas ainda não têm uma estratégia eficaz para bater Bolsonaro. E a entrevista no Roda Viva acabou de provar isso. É preciso desenvolver uma rapidamente. Desenvolver uma o quê? Volte ao texto, uma aulinha de interpretação básica, olha lá. Desenvolver uma o quê? Uma estratégia para bater em Bolsonaro, uma estratégia eficaz. E eles acham que conseguiram uma estratégia eficaz tentando esvaziar a moral do governo, atacando a Lava Jato e querendo comparar a Lava Jato com o esquema comuno-petista aqui do Brasil. Coisa que só uma lontra comuno-petista ou um isentão de meia pataca poderia acreditar. Pois aqui está o seu bolo de chocolate. Deixa eu comer o meu bolo aqui, que esse aqui é de verdade, hein? Tá bom. O que o The Intercept está tentando fazer com você? Está tentando te servir um bolo de chocolate que é feito de lama. Vamos falar do primeiro ponto, dos objetivos desta ação do The Intercept com os vazamentos que eles ainda dizem que vão soltar muita coisa. Primeiro objetivo deles, bem claro, é combater o pacote anticrime do Moro, que está para ser votado o relatório do pacote anticrime do Moro esta semana. E justamente nessa semana eles soltam este áudio, essa confusão toda das conversas vazadas, se é que foram de fato vazadas e são de fato do Sérgio Moro. Tudo para proteger o esquema comuno-petista. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Mas onde estão os documentos? É acabar com as reformas do governo, é enfraquecer inclusive o projeto antipetista, essa indignação nacional que existe com o anti-PT. Tem também o objetivo óbvio de soltar o Lula. Vocês viram agora as recentes declarações dos ministros do STF, inclusive, agora estão votando o habeas corpus coletivo que pode inclusive afetar o Lula e quem sabe até libertá-lo da cadeia. O objetivo é desmoralizar o governo e é preparar também o campo político para as eleições municipais que vão ser ano que vem. Porque não sei se você lembra, no ano de 2016, o PT perdeu mais de 60% das prefeituras no Brasil todo. E isso é um trabalho que eles gostam de ter, as prefeituras, porque você consegue trabalhar nas bases em cada município. É também uma tentativa para você conseguir aumentar o bloco da oposição, fortalecer o Centrão, fortalecer novamente o PT, para desmoralizar, como eu já disse, a Lava Jato, acabar com a reforma da Previdência, ou seja, enfraquecer completamente o governo de fato, porque se não passar a reforma, o Brasil quebra e o governo Bolsonaro será culpado disso, e obviamente tentar, quem sabe, impedir uma futura e possível reeleição do Jair Bolsonaro. Eu fico muito feliz que já o Rodrigo Maia tenha se pronunciado, né, o rei do Centrão, o Nhonho, se pronunciou dizendo que não vai deixar que crises afetem a votação dos projetos na Câmara dos Deputados. Resumindo, o objetivo dessa confusão toda é desestabilizar o governo. Aqui estão os documentos. Mas isso é um bolo. Mas a pergunta que fica, e aí esta é a segunda camada do bolo que nós estamos comendo juntos aqui, é o que é ou quem é o The Intercept?
E uma verdade importante que nós precisamos marcar aqui é o seguinte, que não se pode, em hipótese alguma, comparar os vazamentos que aconteceram durante a Lava Jato, por exemplo, dos áudios do Lula com a Dilma, aquela coisa do Bessias, que o Lula ia virar ministro, vazar os áudios, etc., com este tipo de vazamento de dados, por uma simples questão. O Lula estava sendo investigado já em vários processos na justiça. A escuta que foi feita dos telefones do Lula era uma coisa autorizada pela justiça. E o vazamento fazia parte da estratégia, eu imagino, da operação para poder bloquear uma ação política nefasta que estava acontecendo pela Dilma querendo colocar o Lula ministro. Agora, vazar um áudio obtido ilegalmente por hackers, se é que os hackers não são, né, o próprio pessoal do The Intercept, isso nós nunca vamos saber. Que ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. E outra coisa, até o Fantástico da Globo, né? A Globo, que é anti-Bolsonaro, soltou, né, uma fala dizendo que os próprios especialistas jurídicos consultados pelo Fantástico disseram que não tem ilegalidade alguma no que foi apresentado pelo The Intercept. Especialistas ouvidos pelo Fantástico disseram que não viram prática de ilegalidade nos diálogos. A PF já está investigando para ver quem que hackeou os negócios. Ou seja, o efeito disso é muito mais político e a discussão toda do que de fato jurídico e efetivo. Mas é sim um bolo, não de chocolate, mas um bolo de lama que estão jogando no governo Bolsonaro. Bolos de chocolate com sabor de lama. E o confeiteiro é o The Intercept. Meus caros, então, o que é o The Intercept? O The Intercept, nós podemos dizer que é simplesmente uma agência de jornalismo investigativo, se é que a gente pode dizer, que foi criada e é baseada nos Estados Unidos. Foi criada lá em fevereiro de 2014. E ela foi fundada por 3 pessoas e um empresário. Uma das pessoas que foi a fundadora foi a Laura Poitras, Jeremy Scahill e o nosso querido Glenn Greenwald, do qual nós vamos falar no próximo ponto das camadas do bolo de chocolate do Berber. Foi criado com o quê? Com qual dinheiro você funda uma empresa desse tamanho? Você funda uma empresa com dinheiro. Dinheiro da onde que veio? De uma empresa chamada First Look Media. Se você entrar no site do The Intercept, você vai ver lá no cantinho que está dito que eles são uma empresa do grupo First Look Media. Então nós temos que dar um look na First Look Media e ver quem é o chefão dessa porcaria. Então, presta atenção, diz que ele foi fundado nos Estados Unidos e lá ele está baseado, ou seja, a base do The Intercept é nos Estados Unidos e eles não são uma empresa privada que visa lucros, etc., mas eles se dizem uma instituição sem fins lucrativos que recebem doação dos seus leitores. Mas é o seguinte, se eles recebem doações de leitor, deveriam viver delas, mas na verdade é o seguinte, a doação de leitor e do Intercept é quase zero, é pouquíssimo comparado ao montante que eles recebem de um multibilionário internacional, para variar esquerdista, chamado Pierre Omidyar, que nós vamos chamá-lo daqui em diante de o Jorge Soros das Sombras. O Soros das Sombras. Por que Soros das Sombras? Porque ele age exatamente do modo como o Jorge Soros age, financiando ONGs, e grupos de mídia alternativa e ações em vários países, mas não quer aparecer. O Soros já foi desmascarado. Agora é hora de Pierre Omidyar, o patrão do empregadinho Glenn Greenwald, aparecer. O Pierre Omidyar ficou multimilionário, bilionário já com 31 anos, quando ele abriu as ações do eBay, aquele site de venda tipo o OLX, sabe? Tipo o Mercado Livre, e vendendo esse negócio. A empresa era muito grande, abriu para as ações do mercado e ficou bilionário com 31 anos em 1998. Fundou, aqui ficou, enfim, é que o cara quando fica muito rico, quer manter o controle do mercado, manter o controle da situação, ele vira aquele que a gente pode chamar de metacapitalista, que é o cara que ficou tão rico, mas tão rico, que começa, em vez de criar uma economia liberal, que foi da onde ele surgiu, ele começa a querer controlar a economia, se alia com estados, faz trabalho para governo, etc. E assim, para manter a riqueza e o poder que ele obteve. E ele foi o criador e o fundador da First Look Media. Lembrando que a First Look Media é a central que alimenta o The Intercept e que paga o pessoal do The Intercept. Os documentos confidenciais estão entre as camadas do bolo. O Pierre Omidyar, o Soro das Sombras, fundou o First Look Media, que é quem manda no The Intercept, em outubro de 2013, portanto 4 meses antes da fundação do The Intercept nos Estados Unidos, muito antes de colocar o The Intercept aqui no Brasil, já vai chegar lá. E colocou de 2013 a 2017 mais de 90 milhões de dólares lá dentro. É grana para chuchu, para uma empresa de mídia, de internet, que não tem nada... Para que tanto dinheiro? Quando eu falo esse negócio do Jorge Soros das Sombras, não é simplesmente uma ilação que eu estou fazendo. Pra vocês terem uma ideia, até uma esquerdista como a Samantha Power, que é a embaixadora das Nações Unidas em Nova York, dos Estados Unidos,
Ela disse uma vez num discurso que Pierre Omidyar era uma das pessoas como Bill e Melinda Gates e tantos outros que agiam e se pareciam muito com o Jorge Soros. Ou seja, até o pessoal da esquerda que concorda com esse projeto acha que o Pierre Omidyar é um tipo de Soros. Mas o negócio é o seguinte, o que é importante, pessoal, que vocês percebam é que isso não é simplesmente uma coisa fortuita que está acontecendo no Brasil, que o Glenn Greenwald simplesmente recebeu aquilo de um hacker e ele, em amor à verdade, resolveu fazer um bem ao jornalismo e divulgar as notícias. Não, já é um padrão de interferência internacional dentro de governos nacionais que o seu Pierre Omidyar faz financiando esse The Intercept, e o jornalista Glenn Greenwald e a sua trupe começam a interferir nos países através de notícias, agências que vão juntando jovens para interferir. Veja, isso aqui não é único no Brasil. Ele já agiu assim nos Estados Unidos, a gente vai falar isso no terceiro ponto. Ele já agiu em outros países, como por exemplo a Ucrânia, que com o seu rico dinheirinho, o seu Pierre Omidyar, o Soro das Sombras, ajudou a encontrar uma saída para impulsionar um golpe na Ucrânia. Isso segundo as informações do site mindpressnews.com. Inclusive, no Zimbábue, o Omidyar ajudou a estabelecer uma rede de jovens e blogueiros de oposição, tipo os MAVs, né? Militância ativista virtual, aquela coisa do PT, né? E nas Filipinas, inclusive, aquele governo maluco daquele cara lá, o tal do Omidyar, segundo o site My Press News, investiu em um site de notícias da oposição, aprimorando técnicas de vigilância corporativa. Olha que negócio complexo. Os documentos confidenciais estão entre as camadas do bolo. Justamente para fazer o quê? Para capturar e medir reações não racionais do público leitor. Ou seja, medir as reações que você tem que não são pensadas por você, não são calculadas, entendeu? Tudo isso para moldar e influenciar a política de outros países, assim como eles estão tentando fazer agora aqui no Brasil, jogando o bolo de lama no governo Bolsonaro. Bolos de chocolate com sabor de lama. Deixa eu comer mais um bolinho aqui. Ou seja, pessoal, presta atenção, é muito simples. O Omidyar atua em governos com os quais ele não concorda através das suas agências para desestabilizá-los. E é exatamente o que o The Intercept, através da First Look Media, do Pierre Omidyar, estão tentando fazer aqui no Brasil. Porque onde é que está o Omidyar baseado agora também? No Brasil, através do The Intercept, aqui. E quando começou o The Intercept no Brasil? Justamente num período crítico aqui da nossa nação, que foi agosto de 2016. E o que aconteceu em agosto de 2016, meus caros, você lembram? O impeachment da Dilma. Portugal, de onde eu E qual era a opinião qual é a opinião do Glenn Greenwald, do empregadinho do Pierre Omidyar, sobre a questão do impeachment? Ele chamou de golpe, crise política. E depois saiu falando sobre narrativa de golpe e tudo, mas ele chamou de crise política o período que antecedeu o impeachment da presidente Dilma. Crise política? Ô Glenn Greenwald, você não tem vergonha nessa sua cara, não? Hein? Que porcaria é essa de chamar de crise política? A pior presidente que essa nação já teve, e você chama de crise política? Nunca criticou o PT com veemência? Você é um jornalista parcial e que não se diz parcial. Você é uma vergonha pro jornalismo porque você paga de isentão, de amor à verdade, e fica fazendo essas coisas mequetrefe que você faz jogando aí na internet, e acha que as pessoas vão achar lindo, vão comer o seu bolo de chocolate, meu filho. Pois aqui está o seu bolo de chocolate. Tô aqui eu para mostrar para você que o seu bolo não é de chocolate, como esse aqui, o seu bolo é um bolo de lama, para não dizer um bolo de merda mesmo, viu? Então vamos resumir de novo para você aqui, para você não perder o fio da meada. Primeiro ponto, qual o objetivo de tudo isso que o The Intercept está fazendo? Desestabilizar o governo, impedir que o Bolsonaro seja reeleito, fortalecer a esquerda aqui, entendeu? E o que o The Intercept é? É mais uma empresa de um multibilionário chamado Pierre Omidyar, que criou essa First Look Media, que é a central que administra o The Intercept, do qual o Glenn Greenwald e outros dois são sócios. Isso, gente, para mim é um negócio muito claro. Isso é interferência estrangeira aqui no Brasil, violando a nossa soberania nacional e, quiçá, até as nossas leis de segurança nacionais. Glenn Greenwald precisa ser investigado e, no meu entender, até deportado do Brasil. Bolos de chocolate com sabor de lama. Então por que eu fico falando de bolo de lama? Bolo de lama. Porque a estratégia do The Intercept, do seu Glenn Greenwald, é agir através do modus operandi bolo de lama. Ficar jogando bolo de lama em todo mundo. Aqui estão os documentos. Mas isso é um bolo. Pois aqui está o seu bolo de chocolate. O que é isso? Bolo de lama é o seguinte, você cria
uma narrativa extensa, acusa a pessoa de 1000 coisas, vai jogando um monte de problemas em cima dela para queimar a reputação dela. E até que os fatos sejam verificados, até que a coisa seja decantada, todo mundo analise o verdadeiro do falso, seja... a reputação do cara já foi queimada e as pessoas que estavam conectadas e viram aquela primeira reportagem lá que fritou a reputação da pessoa já não vão estar mais interessadas em buscar a verdade. E aí vão só ter aquela vaga lembrança de que a reputação daquela pessoa não é tão ilibada assim, como a reputação do Sérgio Moro, que até ontem, para todo mundo, era o cara sem mácula. E agora a reputação dele, a moral dele, o modo como o Moro age, está fragilizado. E não importa se é verdade ou não aquilo. Ele não provou, ele não mostrou o print, ele não mostrou os áudios, não mostrou o vídeo, nada. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Mas onde estão os documentos? Mas, pelas declarações que foram feitas pelo Sérgio Moro, pelo Ministério Público Federal, alguma coisa de verdade tem ali. E você quer ver como esses caras são desonestos? Porque eles não consultaram o ministro Sérgio Moro, não consultaram o Ministério Público, não consultaram os procuradores da República, não consultaram nada para fazer uma reportagem parcial. Por que você não consulta agora, Glenn Greenwald, se você é um jornalista tão premiado e gostosão como você é? Você não é jornalista coisa nenhuma, você é só mais um ativista, mais um moleque do bolo de lama, que não toma responsabilidade naquilo que diz. Então vamos lá, pessoal, vamos para o terceiro ponto deste vídeo, que é falar de quem é Glenn Greenwald e seu parceiro David Miranda, né? Porque eles têm uma união estável, né? Eu não chamo de casamento, mas tem uma união estável, vivem juntos desde 2005. E não sei se vocês se lembram, o David Miranda, é aquele que foi o suplente do João Willis. Quando o João Willis fugiu amedrontado, meu Deus, para a Europa, né? O David Miranda foi lá e assumiu como suplente dele no Congresso Federal, lá na Câmara dos Deputados, como mais um integrante do PSOL. E Glenn Greenwald ficou muito famoso divulgando os documentos sigilosos da Agência Nacional de Segurança Americana, a NSA, que foram obtidos pelo espião russo Edward Snowden. O Snowden trabalhava na NSA, coletou um monte de informação, deu para o Glenn Greenwald e o Glenn Greenwald soltou a merda no ventilador, soltou o bolo de lama para queimar o governo americano, porque ele é um anti-americanista, apesar de ser americano, e esse negócio explodiu e ele ficou muito famoso por vazar documentos. Essa é a profissão dele, para desestabilizar governos. Era aquela história toda das ações da Agência Nacional de Segurança Americana, que estava ouvindo todo mundo, botando escuta no mundo inteiro. Lembra que até chegaram a espionar a Dilma, né? Aquela história? Pois é, quem vazou essa história foi o Snowden, através do Glenn Greenwald, o empregadinho lá do Pierre Omidyar, que gosta de desestabilizar governos com o seu dinheiro. Quem mais estava envolvido nesse caso do vazamento dos documentos do Edward Snowden sobre a Agência de Segurança Nacional Americana? Quem é que estava envolvido nesse caso? O esposo, o marido, o companheiro, sei lá como é que nós vamos chamar, do Glenn Greenwald, o seu David Miranda, que substituiu o João Willis na Câmara dos Deputados. Ele foi preso, meus caros, preso na Inglaterra, porque ele estava aportando muitos documentos do Edward Snowden e documentos sigilosos da Agência Nacional de Segurança Americana. Isso é um negócio absurdo, esse cara estava com esses documentos andando por aí, foi preso pela Scotland Yard, que disse que a prisão foi legal e, segundo o que foi noticiado, ele estava com mais de 58 mil documentos da Agência Nacional de Segurança, ou seja, o cara poderia comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos sozinho, o seu David Miranda. Dá a impressão que esse cara é tipo mais um espião, ou se não é um aviãozinho de espião que fica levando documento para cima e para baixo. Os documentos confidenciais estão entre as camadas do bolo. Dá a impressão que esses dois agem sempre querendo quebrar sigilo e fazer ações aparentemente criminosas, né? Ou seja, ambos estão envolvidos praticamente diretamente com o caso de espionagem, vazamento de dados sigilosos, violação do sigilo das pessoas, de governos, e estão aí, impunes, nada acontece com eles. E ainda mais, segura que lá vem história sobre Glenn Greenwald. Aguenta mais um minutinho aí, só que eu vou dar mais uma mordida no meu bolo aqui, tá? Vou limpar para não ficar no bigode. Essa é uma coisa meio nefasta sobre o Glenn Greenwald, porque eu vi pouquíssima gente falando sobre a época que ele atuava como advogado, Glenn Greenwald, nos Estados Unidos, em que ele advogou e defendeu, preste atenção, por 5 anos, Matthew Hale, que é um conhecido neonazista americano, defendeu o direito dele
defendendo esse cara. Glenn Greenwald foi advogado de neonazista, cara. Esse cara assim passa impune, a justiça não vê nada, ninguém investiga esse cara. Que porcaria é essa? Ainda mais, quer saber para piorar? Glenn Greenwald inclusive já foi processado no caso de envolvimento com a indústria pornográfica. Ele era sócio de uma empresa de pornografia e deu um escambau nos Estados Unidos e foi processado por isso. Ou seja, o cara se envolve com vazamento de dados sigilosos, com desestabilização de governos, trabalha para um cara que faz isso, ele esteve envolvido, processado em caso de pornografia, defendeu o neonazista. Quem é esse cara, porra? E quanto é que Glenn Greenwald recebe para fazer todas essas maravilhas no The Intercept? Olha, só em 2015, Glenn Greenwald recebeu $518 mil de salário no ano inteiro para estar à frente do The Intercept. E olha, o The Intercept em 2017, um ano recente, gastou mais de 9,3 milhões de dólares só em salários. Jornalistas pagos a preço de ouro. Ou seja, Glenn é pago para fazer o que ele sabe fazer de melhor: jogar bolo de lama na reputação das pessoas e desestabilizar governos. E agora tá lá o seu David Miranda no Congresso Nacional, esposo do Glenn Greenwald, moram juntos, lá coletando informação. Seus assessores podem ser agentes, espiões. Ninguém sabe de nada. Então lá esses dois aí por aí, coletando informação, passando para cima e para baixo, pode estar passando pro Snowden lá que está exilado na Rússia. O que é que vai acontecer? Olha, eu não duvido que eles comecem aí a implantar mais agências desses aí em outros países para desestabilizar. Vai ouvindo o que eu estou dizendo, e que se a coisa apertar para o Glenn Greenwald, se a Polícia Federal de fato for atrás dele, ele vai se exilar. Vai se exilar na Rússia, vai se exilar no Irã, não é, seu Glenn Greenwald? Vai lá se exilar não sei aonde, vai fugir daqui, vai dizer que está sendo perseguido, que nem a Débora Diniz lá, aquele pessoal. Então, meus caros, deu para entender qual é o esquema? Deu para entender? Ou seja, tudo parte do dinheiro multimilionário do Pierre Omidyar, que criou a First Look Media. A First Look Media criou o The Intercept, paga os jornalistas para desestabilizar governos, para fazer ações políticas. Isso não é jornalismo, isso é ação política, da mais barata, mais suja, chamada bolo de lama. Bolos de chocolate com sabor de lama. Tá aí para você o meu bolo de chocolate para você, tá, ô Glenn Greenwald? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. É um bolo, exatamente. Os documentos confidenciais estão entre as camadas